A ministração de hoje tem o tema luz ou trevas. O que nós somos? Será que todos são luz? Será que todos aqui dentro são luz? Ou tem algumas trevinhas no meio? Irmãos, a gente precisa descobrir isso. E a gente vai descobrir no meio dessa ministração que muitas vezes a gente está sendo treva e não está percebendo. De uma forma inocente. Tá certo? Então é importante a gente perceber essas coisas. Nós somos chamados para sermos luz. Para sermos representantes do reino de Deus aqui na terra. Esse é o nosso chamado. Para isso Deus nos convocou. Para que quando a gente chegue num lugar, as trevas tenham que sair. O Espírito que opera em nós e dentro de nós, ele nos capacita. Para qualquer lugar que a gente chegue, não importa o tamanho da treva que está ali, nós temos capacidade para sermos luz e trazermos paz para aquele lugar. Vocês sabiam disso? Ah, pastor, mas naquele lugar não tem jeito. Quando a gente chega na porta, a gente já sente o clima pesado. Eu já vivi isso também, irmãos. Em algumas visitas que a gente fez, a gente chegou, o clima estava tão pesado, parecia que a casa era escura. E quando a gente orou, quando a gente determinou ali a palavra de Deus sobre os corações, as coisas mudaram. Viu? Então nós temos essa autoridade em Cristo Jesus para trazer luz onde quer que a gente chega. É como no plano físico. Quando a luz chega, ela ilumina todo o ambiente. É assim? Você consegue acender uma lâmpada e iluminar só um pedaço do cômodo, do ambiente que você está? Não dá, né? A luz ela se espalha e traz claridade. Nós somos chamados para trazer paz, alegria, presença de Deus a todos os lugares. Mas a gente sempre cumpre esse chamado? Em todos os lugares que a gente chega, a gente traz luz, paz e presença de Deus. Nós somos sempre agentes de paz. Em todos os lugares onde a gente coloca a planta dos nossos pés, a gente tem exercido esse poder, essa autoridade que Deus nos deu. Quantas vezes, em função das nossas escolhas, ao invés de sermos luz, a gente acaba levando treva para os lugares? Em vez de a gente trazer paz, a gente leva confusão. A gente chega nos lugares e mesmo tendo o Espírito de Deus habitando dentro de nós, a gente gera uma confusão gigante. O plano de Deus, ele é perfeito. Mas e as nossas atitudes? Elas têm sido corretas? A gente tem se preocupado em se lembrar de que nós somos embaixadores do reino? Temos sido representantes do reino de Deus em todos os lugares onde a gente chega? Como nós somos determina como será o ambiente do local. A nossa atitude transforma as situações. Obrigado. A gente foi essa semana, na sexta-feira nós fomos levar minha mãe para fazer quimioterapia. E nós chegamos lá, a enfermeira estava virada no girar, irmãos. Ó, o senhor sai daqui da sala, só pode ficar uma pessoa, aguarde do lado de fora, toda azeda. Minha mãe, não, porque eu amo você, aquele jeitinho dela, aquela conversinha mole dela. Na hora que nós saímos, a mulher já estava beijando ela, já estava toda amiga dela. O que determinou aquele ambiente? Foi a enfermeira ou foi o Espírito de Deus que habita no coração dela? Não importa como está a situação, importa como nós estamos. Nós somos capazes de trazer paz e também de levar confusão para os lugares. Está dentro de nós. E não importa o que está no externo. O que importa somos nós. Então, olha para o teu irmão e fala assim, é você que faz a diferença. Pega a sua Bíblia aí, abre lá, Mateus capítulo 6 de novo. Rafa já colocou vocês nesse capítulo hoje. Mateus capítulo 6, versículo 22. A gente vai perceber como a nossa postura, a maneira como a gente enxerga as coisas, faz toda a diferença. Mateus 6, 22 diz assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, e tremendas trevas são.
A gente pode ter, dependendo da maneira que a gente enxerga as coisas, dentro de nós, uma luz que não clareia, que escurece as coisas. Segundo o dicionário, lâmpada é um utensílio para obter luz artificial, não é a luz natural. Você está levando algo que é sobrenatural para os lugares. É essa luz que Jesus estava falando. E corpo é a estrutura física do homem, o tronco do nosso corpo, distinguindo cabeça e membros. A parte principal é a parte central do nosso corpo. É essa parte do meio aqui. Os olhos são a lâmpada do corpo. A Bíblia declara abertamente que a maneira que nós vemos as coisas vai determinar o futuro, aquilo que vai acontecer. Ou seja, os olhos servem como fonte de iluminação de tudo o que nós podemos ver. Para ver corretamente é necessário que o olho seja sadio. Alguém aí usa óculos? Eu não uso. Agora eu não enxergo vocês. Por quê? Porque a gente precisa de um ajuste, né, irmãos? A gente não está com problema na visão. É um ajuste para ficar ainda melhor. Ok? Para ver corretamente, é necessário que o olho esteja sadio, assim como a lâmpada precisa estar boa para iluminar. Caso contrário, ela não produz luz. Lâmpada queimada clareia alguma coisa? Não, né? Agora tem essas lâmpadas novas que ela queima metade, que não era no fundo da igreja, ela está meio queimada. Mas ela não está clareando da forma correta. É claro que Jesus se referiu aos olhos não apenas como os órgãos do nosso corpo, mas também como instrumentos para interpretar aquilo que a gente vê. Ele estava indo muito além do que o olho como um órgão do nosso corpo. Ele estava esclarecendo para nós que a maneira que nós enxergamos as coisas pode determinar se vai dar certo ou se vai dar errado. Também a preocupação de Cristo não é com a saúde física dos olhos, mas sim com a espiritual. Quantas vezes a gente ouve falar, ou a gente ora, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Para quê, irmãos? Para que a gente possa ver os anjos e os demônios? Não. Para que a gente possa ter discernimento do reino de Deus e da vontade dele para as nossas vidas. Entende que a forma como nós enxergamos as coisas determina a forma como a gente vai agir. A gente chega numa situação e a gente tem uma visão daquilo. E as nossas atitudes são baseadas naquilo que a gente está enxergando. E muitas vezes está equivocado. Quais são os tipos de olhos? Existe o olho mau. O olho mau não produz luz, portanto, ele é um gerador de trevas. Assim, tudo que ele vê interpreta com maldade e de maneira distorcida. Conhece alguém assim? Tudo que vê interpreta da maneira errada. Jesus disse que se a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Que a luz que se habita em nós, se ela for treva, que tipo de situação a gente vai gerar? Que tipo de situação a gente vai criar? Percebemos que o maior prejudicado em ter o olho mau é a própria pessoa que o tem. Viu? A gente pode pensar assim, poxa, essa pessoa é tão ruim, ela faz mal para as pessoas. Ok. Mas a pessoa mais prejudicada é ela mesma. A gente tem vivido uma rotina de hospital, e uma coisa que a gente percebeu numa das visitas que a gente fez no hospital, uma senhora que estava internada, e ela tinha que pagar para uma pessoa ficar lá com ela. Um acompanhante ficar lá com ela. E ela era uma pessoa difícil de lidar. E a gente começa a perceber o seguinte, a gente vai afastando as pessoas de nós, dependendo da nossa maneira de agir. A gente vai fazendo com que as pessoas não tenham prazer em estar perto da gente. E aí a gente começa a se sentir sozinho e a culpa é dos outros. Muitas vezes a gente não enxerga que o problema está em nós. Tal indivíduo não consegue mais ver a vida como uma dádiva divina. Se perde por coisas pequenas e carnais. Olha aqui os sintomas, ó, de uma pessoa que está vivendo numa... Os olhos dela são trevas. Tornam-se pessoas fofoqueiras, que falam mal da vida dos outros o tempo todo. Críticas, vê defeito em tudo. Você coloca uma... Não, mas tem esse lado aqui. Encrenqueiras, arrumam confusão por qualquer coisa. Melindrosas, é aquela pessoa cheia de mimimi. Não tem isso aqui na igreja, viu, irmãos?
Pessoas maldosas, que tratam as pessoas e as situações com maldade. Pessoas cheias de cólera, se irritam por qualquer coisa e entristecem cada vez mais o Espírito Santo. Vede como realmente são grandes as trevas que encobrem as pessoas que têm um olho mau. Ela vai mergulhando cada vez mais num lamaçal de pecado, afundado em embaraço na vida como se fossem areia movediça. Olha para mim aqui, ó. Uma das consequências de um olho mau é a pessoa entrar em depressão. Quando a gente permite que o nosso coração vá se envenenando, chega um momento, irmãos, que a gente se sente sozinho. Que a tristeza fica tão profunda no nosso coração que a gente não consegue mais conviver com as pessoas. E a gente tem uma dificuldade tremenda de enxergar isso. Tornam-se pessoas rebeldes contra Deus, julgando que tudo que receberam dele é insuficiente. Alimentam inveja com o que Deus deu a outras pessoas. Por que que o Ítalo tem aquela moto bonita e eu não tenho? Deus não está sendo justo comigo. Ele falta no G100, eu não falto. Ele tem feito um monte de coisa que eu não faço. Por que que ele tem? O coração mau, o olho mau. Ele não consegue ver com bons olhos as conquistas do seu semelhante. E às vezes esse semelhante está até próximo, dentro da mesma casa. Mas a inveja impede que ele se alegre com a vitória do próximo. O fim dos que têm olhos maus, se manter nessa rotina de críticas e defeitos, será terrível e irremediável. Vai terminar sozinho. E pior, eles não conseguem ver isso. Por isso, irmãos, que a gente precisa pegar essa palavra e começar a se analisar. Aquilo que nós estamos ouvindo aí, aqui hoje, a gente tem vivido isso? A gente tem experimentado isso? O olho bom. A Bíblia declara que os olhos bons iluminam o corpo. Quem tem olho bom jamais vê as coisas ao redor de um ponto de vista carnal. Ah, está acontecendo isso. Precisamos ter misericórdia dessa pessoa. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Dentro da nossa casa. A confusão começa lá dentro da nossa casa. Como é que nós temos visto as situações que acontecem dentro do nosso lar? A gente tem olhos de misericórdia, os nossos olhos têm sido bons, ou através das nossas atitudes a gente cria mais confusão ainda. Já ouviram que quando um não quer, dois não briga? Já ouviram isso? É verdade, irmãos. Não dá para você brigar sozinho. Você pode até tentar, você pode ser um cara bom, esforçado, né, Rafa? Mas se um não quer, irmãos, não acontece. Ele sempre interpretará tudo o que vê com o auxílio do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, irmãos, as coisas vão acontecendo e a gente não se abala. A gente não cai. A gente recebe notícias ruins? Recebe. E boas também. Qual é a diferença? É o modo, é a forma que nós estamos. Até os problemas que ele enfrenta são vistos como oportunidades de Deus, que ele concede para melhorar o seu caráter. A gente passa por lutas? Passa. A gente enfrenta dificuldades? Enfrenta. Como que a gente passa por essas dificuldades? De que maneira a gente passa por esse deserto? Reclamando o tempo todo, pastor. Claro, eu tenho direito de reclamar também. Muda o que, irmãos? Quando a gente passa por lutas, e a gente vai passar por elas, e a gente tem convicção de que Deus está cuidando de nós, o nosso coração vai em paz. Ele consegue ver além das aparências. Eu vi uma historinha e vou falar para vocês aqui. Um homem e a sua esposa estavam passeando no zoológico. Não é aquela piadinha suja que vocês conhecem, não, viu? Durante o passeio, observaram um macaco que brincava apaixonado com a sua fêmea. E a esposa disse: que romântico, que lindo. Depois encontraram um leão e a sua fêmea, quietos, separados um do outro, em silêncio, cada um no seu canto. E a esposa novamente disse: que cena triste, que cena sem amor.
Então o marido diz: atira essa pedra na leoa e observa. Quando ela jogou a pedra, o leão pulou, rugindo para defender a sua companheira. Eles voltaram onde estavam os macacos e ela fez a mesma coisa. Atirando uma pedra, o macaco pulou, abandonando a companheira, pensando apenas em salvar a sua pele. E o marido lhe disse: não se deixe enganar pelo que você vê como romantismo em alguns. Muitas vezes é uma aparência enganosa, que esconde um coração vazio. Na frente dos outros, faz aquele drama todo, só que quando chega em casa é outra atitude. Há outros, pelo contrário, que não são tão bons em demonstrar, mas que em seu coração têm um sentimento de amor verdadeiro. Era o caso do leão. Infelizmente, hoje a gente tem muitos macacos e poucos leões. É verdade ou não, irmãos? Faz sentido ou não faz? Os olhos carnais enxergam de maneira diferente que os espirituais. O que a gente realmente valoriza não são as atitudes que todo mundo vê, mas aquilo que ninguém vê. Deixa eu te dar mais uma oportunidade de crescer aqui. Ah, o meu marido nunca fala que ele me ama, aquele cara de pau. Mas as atitudes dele revelam esse sentimento por você? É isso que a gente precisa pesar. Porque muitas vezes as palavras não condizem com as atitudes, não é? O cara bate na mulher, dá aquela coça na mulher, aí quando ela fala que vai, não, não vai não, porque eu te amo. Eu nunca mais vou fazer isso. Ele falou que amava, e aí? Alterou o quê? Na próxima semana, o chicote vai estralar de novo. Porque, irmãos, quando a gente perde o respeito, as coisas voltam a acontecer. Quando um homem levanta a mão para uma mulher, dificilmente não acontece de novo. Quando uma mulher levanta a mão, porque mulher também bate em homem, viu, irmãos? Quando uma mulher levanta a mão para o homem, dificilmente não vai acontecer de novo. São coisas que a gente precisa vigiar para que não aconteça na nossa casa. Só com esse tipo de olhar é que alguém poderá amar o seu próprio inimigo e agradar a Deus. Se a gente olhar para as pessoas e entender que a nossa luta não é contra elas, a gente consegue amar as pessoas. Se a gente parar para pensar, irmãos, da época que a gente se converteu para hoje, quanta coisa mudou? Quanta coisa já melhorou? E a gente tem a tendência de sempre olhar as coisas ruins. A Rose podia vir aqui hoje e falar assim, não, porque está tão difícil lá na escola, estamos passando uma luta lá, está difícil demais. Ela escolheu ver o outro lado. Deus está cuidando de tudo. A gente está no meio da luta ainda. Mas Deus tem cuidado de cada detalhe. É assim que a gente precisa caminhar. Porque o marido da minha vizinha é muito melhor que o meu. Porque você não mora com ela. Você não mora com ele. É muito fácil a gente olhar algo de fora e achar que é bom. Mas, irmão, o convívio da gente com as pessoas é difícil. Se a gente não escolher olhar com olhos bons para as situações, a gente desiste das coisas. Os bons olhos nos tornam sensíveis ao Espírito Santo, pois passamos a ver aquilo que Ele preparou para a nossa vida. A gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. E olha para mim aqui hoje. Agora, desculpa. A gente precisa de mudança, irmãos. E a gente precisa reconhecer onde a gente está errando, para que as coisas mudem lá na nossa casa, o ambiente seja outro, para a gente viver da maneira que a gente tem sonhado. Pessoas com olhos bons transmitem amor, paz, bondade, mansidão e uma série de outras virtudes dadas a quem teme a Cristo. Vamos supor que você e um amigo combinem de fazer uma viagem juntos. Fazer um passeio juntos aí. E ele é que vai dirigir o carro, ok? Você vai só de passageiro, curtindo lá a paisagem, vendo o que está acontecendo. No dia marcado, para vocês fazerem essa viagem, o dia está lindo, irmãos. Está aquele sol bonito, sem nuvens. E vocês vão descer a serra, vão para a praia. Vamos usar a praia, certo? Então, ele vem te buscar na sua casa. Você guarda suas coisas lá no porta-mala, tudo bonitinho. Coloca o seu óculos de sol.
e senta lá no banco do passageiro. Então o seu amigo coloca uma densa venda sobre os olhos e liga o carro. Aí você pergunta para ele, o que você está fazendo? E ele responde, sabe o que é? Ontem à noite eu vi um filme muito legal chamado O Demolidor. É a história de um menino que ficou cego, então precisou desenvolver os outros sentidos do corpo. E ele se desenvolveu tanto que tinha mais habilidades que as pessoas comuns. Aí eu resolvi que a partir de hoje eu vou usar uma venda nos olhos para desenvolver as minhas habilidades também. Ok? O que você acha dessa história, irmãos? Você embarcaria nessa viagem? Sabe o que é? Me deu uma dor de barriga aqui, não vai dar para a gente ir agora, sabia? Minha mãe está me chamando, né? Lembra que a gente fazia isso? Quando a gente não queria mais brincar, minha mãe está me chamando, né? Tem sentido uma pessoa agir assim? Você viajaria de carro se o motorista fosse cego? Um cego comprou o carro, vamos passear comigo? Vou nada. Vou nada. Porque, como regra geral, irmãos, qualquer coisa que a gente estiver fazendo, a gente precisa enxergar, não é? Os nossos olhos devem iluminar o nosso corpo, isso é, nos mostrar onde estão as coisas, o que está se movendo à nossa volta, mostrar o que a gente está fazendo, mostrar para onde a gente está indo. É o básico. Mesmo as pessoas cegas mais desenvolvidas precisam de ajuda. Ah, o cara tem uma habilidade fantástica, mas ele precisa de ajuda. O sol pode estar brilhando. A luz ao nosso redor pode ser intensa. Mas se os nossos olhos não enxergarem, a gente vai estar andando em trevas. Ok? Pode estar tudo perfeito, mas se a gente não estiver enxergando, se os nossos olhos espirituais não estiverem abertos, a gente pode perder aquele especial que Deus preparou para nós. Assim sendo, não é difícil entender a analogia de Jesus. Aquilo que ele quer nos apresentar aqui, e também, outras vezes, ao comparar as nossas capacidades espirituais com a capacidade de enxergar. Assim como para as coisas naturais nós precisamos enxergar, também nas coisas espirituais nós precisamos ver o que está acontecendo. Imagina o seguinte, você chega num lugar, e Deus te mostra alguém que está doente, te mostra você orando por ela, e te mostra a pessoa sendo curada. Você vai ter confiança para ir lá orar por essa pessoa? Sim ou não? Sim. Você chega num lugar, você vê uma pessoa doente. Ela podia até orar por ela, né? Mas e se ela não for curada? Não é diferente? Quando os nossos olhos espirituais estão abertos, Deus nos dá uma direção clara. Vamos considerar o que Jesus nos ensina. Primeiro, a necessidade de que tenhamos bons olhos. O texto diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E também lá em João ele diz assim, aquele que está em trevas não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos pensar aqui em 3 personagens, nos quais os conceitos de visão de olhos estão sendo apresentados. Não abrir não. 2 Coríntios 4, 3, 4. Se você está anotando, anota o texto aí. Diz o seguinte, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, não está dando para enxergar, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 coisas que a gente precisa entender aqui. Primeiro, tem o agir, tem a obra de Satanás nas nossas vidas. E também na vida das pessoas que a gente convive. O apóstolo Paulo está nos ensinando que o evangelho da nossa salvação é uma mensagem muito clara e poderosa. Porque ele é a palavra de Deus e por isso é uma mensagem que não pode ser alterada. Isso é, não pode ser misturada com conceitos humanos. Quando a gente vai falar de Jesus, a gente tem que dizer o que a história conta, o que a Bíblia conta. No versículo 6, ele diz que o penetrar do evangelho na nossa alma é um evento tão poderoso quanto aquele que aconteceu no princípio, lá na criação.
Lá em Gênesis, Deus disse, haja luz. Lembram disso? E o que aconteceu? Houve luz. Agora também, por meio do Evangelho, ele fez a sua luz raiar no nosso coração. Jesus está nos levando a experimentar algo diferente na nossa vida. A nossa regeneração, a nossa conversão, a nossa vida nova é o resultado desse falar de Deus nas nossas almas, tirando, assim, a gente das trevas e trazendo para a sua gloriosa luz. Ok? Por que a gente precisa ter misericórdia das pessoas que não têm a presença do Espírito Santo habitando dentro deles? Porque também nós já fomos assim. Diz para mim uma coisa. Hoje, você reage da mesma maneira que você reagia quando você não tinha Jesus? É diferente ou não é? Eu até brigo, pastor, mas é menos. Eu até dou umas encrencadas, mas é menos. Né? As meninas falam menos, né? Feminino de menos é menos. Eu tenho mudado, pastor. Não muito, mas tenho mudado. Essas alterações, essas transformações que Deus opera em nós, são milagres de Deus na nossa vida. Mas se a gente não estivesse com Jesus, o que a gente faria em muitas situações? Quais seriam as nossas atitudes em muitas situações que a gente hoje age bem? Quem era esquentadinho? Que levanta a mão. Quem era muito, levanta as mãos. Deus tem te transformado? Se não tem, vai orar mais, irmão. Como eu já disse antes, o sol pode estar brilhando, mas se a pessoa for cega, ela não consegue enxergar nada. Qual que é o foco da nossa ministração de hoje? Abrir os seus olhos. Será possível que você vai sair daqui e continuar fazendo as mesmas coisas? Você vai ser o mesmo encrenqueiro e a mesma encrenqueira? Pastor, eu desenvolvi o dom de língua, pastor. Não é de línguas, é de língua. Eu tenho uma facilidade tão grande de falar mal dos meus irmãos, que eu não tenho noção. Isso é dom? É. Não é de Deus, mas é um dom. A palavra diz que o mesmo acontece com muitas pessoas. Muitas vezes o Senhor Jesus, por meio do Evangelho, está sendo apresentado com toda clareza, em toda a sua glória, mas Satanás cega o entendimento das pessoas para que elas não entendam. Para nós é tão claro que Deus é bom, não é? Só que tem um monte de gente que não aceita, irmãos. Eu vou para a igreja? Vou nada, porque se eu for para a igreja, eu sei que eu vou ter que deixar de tomar a minha cervejinha. Já ouviram isso? Eu não vou para a igreja, porque as coisas que eu gosto de fazer, crente não pode fazer. Ele não entendeu ainda. A gente pode fazer. Muitas coisas a gente escolhe não fazer. Estava conversando com o Guilherme hoje de manhã. O patrão dele tem uma visão de mundo diferente da nossa. Sabe o que eu falei para ele? Ele erra inconscientemente. A visão de mundo que ele tem é essa. E na concepção dele, ele está fazendo o melhor. Nós temos o privilégio de conhecer a verdade. E a Bíblia diz que a verdade nos libertará. Muito do que a gente faz certo hoje não é mérito nosso. É a presença de Deus que tem operado no nosso coração. Tem alguém sendo espancado lá dentro. O segundo pensamento, o segundo ponto que eu queria destacar, é que a cegueira da qual Paulo fala é a cegueira do entendimento. Isso é, da nossa compreensão. E não somente da compreensão humana, mas também da espiritual. Assim, irmãos, o homem que não crê no Evangelho está em trevas. Espiritualmente falando, ele está cego. Então a gente tem que ter misericórdia das pessoas. Dentro e fora da igreja. Porque dentro da igreja a gente erra também. Dentro da igreja também a gente pisa na bola. É como um cego andando à beira de um precipício. Consegue imaginar essa cena? Ele penhasco, o cara está andando bem na beiradinha ali. E ele não está vendo problema nenhum, porque ele não enxerga. Nós que enxergamos estamos vendo o risco que ele está correndo.
mas ele não está. E quais são os riscos que o homem e a mulher sem Deus correm? De perder a sua família, bem mais precioso que a gente tem. De perder o seu relacionamento com Deus, numa busca desenfreada de conquistar coisas que são os valores que foram colocados no seu coração. Tem gente que trabalha todo dia até 11 horas da noite. Levanta cedo e sai para trabalhar. E na sua cabeça está o seguinte, ó, eu estou dando o melhor para minha família. Os meus filhos têm a melhor educação, a minha esposa tem tudo que ela deseja, ela pode ter. No coração dessa pessoa, ela está cumprindo o papel dela. Quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente percebe que não é bem assim. A gente pode ter tudo que o mundo pode oferecer e ainda assim estar triste. O maior presente que você pode dar para a sua família é a sua presença. Não é o seu dinheiro. Não são as coisas que você pode dar. É claro que a gente gosta de presente, né, Pedro? A gente recebe com muita alegria, né, irmãos? Presentinho é bom, né, Rafa? Mas não é isso que vai determinar a alegria ou não da nossa família. Em outro lugar, Paulo também escreve que nós, os crentes em Jesus, devemos estar atentos para que isso não aconteça conosco, que a nossa alma não fique obscurecida, isso é, não seja dominada pelas trevas. Nós estamos livres de sofrer esse tipo de cegueira, se a gente pegar a palavra de Deus e trouxer para o nosso coração. Efésios 4,17 diz assim, ide, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Vamos entender uma coisa aqui? Ignorância não é brutalidade, ignorância é falta de conhecimento, ok? Quando Paulo está falando de ignorância, ele não está dizendo que é gente bruta, não é isso. É falta de conhecimento. E notem que Paulo não cita a obra do diabo, embora ele pudesse fazer. Mas ele nos desperta para outros pecados, como vaidade e dureza de coração. Mostrando assim que nem tudo que a gente faz de errado, irmãos, é obra do diabo. Viu? Ah, mas o diabo está tentando aqui. Às vezes ele está lá na praia tomando água de coco, numa boa, né? Não está nem preocupado que a gente está fazendo besteira aqui e pondo a culpa nele. Ele tenta contra as nossas vidas? Tenta. Tudo que a gente faz de errado é culpa dele? Não. Tem coisa que é erro meu e seu mesmo. O diabo nem participou desse processo aí. Tem besteira que a gente faz sozinho, irmãos. Viu? Tem ignorância que é nossa, não é do diabo nem de Deus, é nossa mesmo. E a gente precisa aprender a controlar. Tem estupidez nossa, tem atitudes nossas, que não tem nada a ver com Deus nem com o diabo. É a gente. Um exemplo muito triste desse fato a gente tem numa igreja. Lá em Apocalipse 3,17 ele diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. É alguém que está o quê? Cheio de si. E acha que o dinheiro pode comprar tudo o que ele precisa. Ele não precisa nem buscar, o dinheiro traz. É uma carta de repreensão, pois os cristãos daquela igreja de Laodiceia estavam tentando viver para Deus e para o mundo ao mesmo tempo. Estavam tentando servir a dois senhores. O que o Rafa falou aqui hoje de manhã. Nas palavras de Jesus, espiritualmente falando, não eram frios nem quentes. E quem é morno, o que acontece com ele, irmão? Vocês lembram? O que vai acontecer com o morno? Vai ser vomitado da boca de Deus. Ok? Não, é assim, eu vou na igreja, mas eu preciso cuidar da minha empresa também.
A minha prioridade para cuidar da minha família é a minha empresa. Amém. Está cuidando, ele está preocupado com Deus e mais preocupado com a empresa. Ele é o quê? Ele é um homem fervoroso em Deus? Não é. Ele é totalmente frio? Também não é. Mas como a gente já falou aqui várias vezes, o muro que divide o céu do inferno é território do inferno, irmãos. Ah, eu estou em cima do muro, estou mais ou menos vai para o inferno. Viu? Eu faço as coisas para Deus, mas assim, a minha prioridade ainda é, eu preciso cuidar, eu estou num momento que a minha empresa precisa muito de mim. Então, ore para que Jesus não volte nesse período. E se ele voltar, a sua prioridade não é o reino. E você não vai ser prioridade para ele. No domingo, igreja. No sábado, uma baladinha. Ou, quem sabe, não faziam baladinha e culto ao mesmo tempo. Na igreja, louvores a Deus e amor aos irmãos. Em casa, palavrões, xingamentos, mentiras. Acontecia com aqueles crentes só naqueles dias, né, irmãos? Hoje não acontece mais, né? Hoje a gente está isento dessas coisas. Ou, quem sabe, na igreja não faziam as duas coisas ao mesmo tempo. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. E o espírito de riqueza tinha penetrado na igreja. Eles tinham posses. Eles se gloriavam de não precisar de nada. Mas Jesus diz: e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ele não estava falando de riqueza. Ele estava falando de riquezas espirituais. Se encheu tanto daquilo que a terra pode oferecer, e que é transitório, que é passageiro, e aquilo que é eterno, desvalorizou. O ponto é esse. Uma pessoa que está longe do evangelho, um incrédulo, está andando em trevas espirituais. Mas mesmo uma pessoa que faz parte de uma igreja, se não tiver os olhos abertos pelo Senhor Jesus, se deixar dominar pela vaidade dos seus pensamentos, está andando em trevas, dentro da igreja. Segunda coisa, o que significa ter bons olhos? A maioria das nossas versões diz: se os teus olhos forem bons ou puros, todo o seu corpo será luminoso. Mas, lá no grego, o que Jesus literalmente disse foi: se o teu olho for um só. Ou seja, se o teu olho for simples. E o que isso quer dizer? Quando a gente anda de bicicleta, quem sabe andar de bicicleta? Levanta a mão. Quem não sabe andar de bicicleta? Está em tempo de aprender ainda, viu? Ah, no Parque Ibirapuera tem, no Parque do Carmo tem. Depois dos 40, 50 tombos vai dar tudo certo. Pede para o marido, para a esposa, para o pai levar você lá. Mas vamos lá. Mesmo sem saber andar de bicicleta, a gente não pode se distrair olhando coisas à nossa volta. Ou a gente perde o rumo e cai. É esse tipo de comparação que Jesus está fazendo aqui quando ele diz: se o teu olho for um só. Tem o sentido de fixar os nossos olhos em Jesus, em compreendermos que a nossa atenção, a nossa prioridade precisa estar em Deus. Se a gente deixar de desfocar isso, irmão, a gente vai cair. E não vai cair da bicicleta. Vai cair na presença de Deus. Nós precisamos colocar o nosso coração no céu. E lá precisa ser juntados os nossos tesouros. Jesus diz que não podemos ser escravos de dois senhores. Que só podemos ter um Senhor. E a gente vai escolher qual é o Deus que a gente vai servir. Por que Deus se decepcionava tanto com aquele povo de Israel, lá no Antigo Testamento? Porque eles tinham todas as manifestações da glória de Deus e ainda assim eles buscavam outros deuses para eles adorarem. Ok? Hoje a gente não tem muitos desses deuses, mas a gente tem o Deus telefone, a gente tem o Deus televisão, a gente tem o Deus trabalho. Se a gente parar para pensar, irmãos, quando Deus falou que o homem teria que trabalhar com o suor do seu rosto para sustentar a sua família, era o quê? Era uma bênção? Era uma punição, não era?
Deus criou o homem para que ele vivesse na presença dele, desfrutando daquilo que ele criou. A gente precisa trabalhar hoje, porque foi um tipo de punição para o homem. A gente não pode transformar essa punição no Deus da gente. A gente precisa trabalhar, precisa manter a nossa casa, a nossa família, mas isso não pode ser o mais importante na nossa vida. Jesus está nos dizendo qual deve ser a grande razão da nossa existência. E que essa razão exclui todas as outras. Ou, como disse o apóstolo Paulo, uma coisa faço, esquecendo todas as coisas que ficam para trás, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo não deixou de trabalhar em momento nenhum, só para vocês saberem, tá? Ele ensinou que o trabalhador era digno do seu salário, mas em todo o tempo ele trabalhou para se manter. Era uma coisa que era importante para ele. Ainda assim, ele está dizendo aqui, olha, eu esqueço de todas as outras coisas para me preocupar com o reino de Deus. Eu abro mão de todas as outras coisas para me focar na minha salvação, para estar com Jesus. Veja, isso não quer dizer que não devamos ter família, emprego, que não devamos estudar, progredir na vida, não é nada disso. Mas significa que em todas as coisas, a cada dia, devemos estar buscando o reino de Deus. Buscar o reino de Deus na nossa casa, na nossa escola, no trabalho, no uso do que a gente tem, servir a Deus em tudo que a gente faz. Significa começar cada dia de trabalho ou de estudo, seja em casa ou fora de casa, orando e consagrando o nosso dia ao Senhor. Você tem feito isso? Você levanta lá de manhã, Senhor, eu consagro esse dia ao Senhor. Cuida de cada detalhe, Pai. Esteja à frente da minha vida. Eu não quero ser o direcionador do meu dia, mas eu quero que o Senhor me guie. E aí as coisas vão fluindo, irmãos. A gente levanta atrasado porque ficou os 10 minutinhos a mais, depois despertou o telefone, né? Aí levanta que não um foguete, nem escova o dente, nem toma café, já sai correndo. E o nosso dia é uma correria. O problema não foi a gente levantar atrasado. O problema foi que a gente não priorizou colocar Deus adiante do nosso dia. Senhor, eu quero viver esse dia para a Tua glória. Quero fazer a Tua vontade. Quero Te servir em tudo que eu fizer. Peço que o Senhor me ajude a trabalhar bem, a estudar bem, a fazer bem as coisas. Porque eu trabalho como quem trabalha para o Senhor. Acabou. Não dá nem 10 segundos essa oração. E pode mudar o seu dia. Pode transformar o seu dia. E por último, como ter bons olhos? Nós já dissemos que Satanás cega o entendimento dos incrédulos. Também já vimos que o nosso entendimento pode ser obscurecido por nós mesmos, pelas nossas atitudes. E também vimos que a cegueira é um mal que pode atingir não somente os de fora, mas também os de dentro da igreja. Então sabemos que isso é como uma doença da alma. E doenças da alma precisam ser tratadas por um médico de almas. Ou melhor, pelo único médico de almas que existe, que se chama Jesus. Não é à toa que Jesus disse à igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ele não estava falando com descrente, não, irmãos. Estava falando com crente. Quem melhor para abrir os nossos olhos do que aquele que veio para dar visão aos cegos? Quem melhor do que aquele que no caminho de Emaús abriu os olhos dos discípulos para partir o pão? Quem melhor do que aquele que criou o nosso entendimento pode iluminar os olhos do nosso coração? Desvendar os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas do seu reino. Ninguém melhor do que Jesus. Ninguém além do que o próprio Jesus é que pode nos dar vista. Mas suponhamos que esteja com um problema de cegueira física. Você está com catarata. Já ouviram falar dessa doença? Fica tipo de uma massinha branca em cima do olho. Então você fica sabendo que numa clínica tem um cirurgião especialista de catarata. Se você for lá, através de uma cirurgia,
simples você volta a enxergar. E você diz, que bom, ali um cirurgião que pode me curar. E depois continua a viver como se aquele médico não existisse. É assim que a gente age? Se a gente tem uma urgência para resolver, e a gente sabe que alguém pode ajudar a gente continua vivendo como se aquilo não existisse? Não. A gente vai correr atrás das coisas, não vai? Você irá fazer o que estiver ao seu alcance para ser operado. Da mesma forma nas coisas espirituais. Nós precisamos ver o que estiver ao nosso alcance para vivermos uma vida de paz e alegria. Ok, irmãos? Pastor, o senhor falou aqui, eu descobri tantas coisas que meu marido faz errado. Né, Bessola? Eu descobri tanta coisa que a Yala faz de errado, agora ela vai ver, eu vou jogar tudo na cara dela. É para isso, irmãos? A palavra é para quem? Para mim. Eu preciso olhar para dentro de mim e notar o que eu estou fazendo de errado e o que eu poderia fazer para melhorar essa situação. É preciso diagnosticar os nossos olhos para ver se eles são bons ou maus. Eu não vou perguntar se os seus olhos são bons ou maus, tá? Mas é melhor que você diga que eles são maus. Se isso vai gerar mudança em você. Do que você dizer, não, meus olhos são tão bons, eu nem uso óculos. São bons demais. Eu não preciso mudar nada, sou perfeito. Aí nem o Espírito Santo consegue fazer nada. Não se pode ter o olho mau e ser cheio do Espírito Santo ao mesmo tempo. Se quisermos, Jesus pode transformar o nosso modo de ver a história que a gente está vivendo. Ele pode fazer isso, se a gente permitir. Ele transformou 12 discípulos e todas as pessoas que creram no seu nome. Nós somos prova disso. Mais de 2000 anos depois, a gente tem sido influenciado pelas atitudes de Jesus. Se você quer ter um corpo luminoso, peça a Jesus para criar olhos bons em você. Mas se ele já criou bons olhos em você, trate de conservá-los com muito cuidado, lavando-os com oração, leitura da palavra e jejum, e a obediência ao Espírito Santo. Se você sente que já tem mudanças em você, que os seus olhos já enxergam as situações de forma diferente, vigie para que permaneça dessa maneira. Ele conta que enquanto ia para a cidade de Damasco, o apóstolo Paulo, cuidando de fazer a vontade de Deus, enquanto perseguia os cristãos, teve uma visão de Jesus que a princípio o deixou cego. Mas Jesus o instruiu dizendo, levanta-te e firma-te sobre os teus pés, pois para isso te apareci, para ser ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como das quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, a fim de lhes abrires os olhos e os converterem das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados. E Paulo conclui dizendo, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Será que nós não temos uma direção de Deus para a nossa vida? Será que Deus já não trabalhou através de profecia, através de pessoas, através do teu tempo de oração, através do momento que você está ali em comunhão com Deus, algo que você possa fazer em favor dele? Algo que você possa fazer em favor da tua família? As pessoas vão se aproximar de Jesus muito mais pela maneira que a gente vive do que pela palavra que a gente prega. Porque eu tenho estudado a Bíblia, pastor, e agora eu estou ficando já um perito na pregação da palavra. Se não tiver atitude, se não tiver testemunho, não adianta nada. Se nossos olhos tiverem coisas erradas, a gente precisa procurar um oculista. Não deixe que Satanás te engane. Não deixe que as coisas desse mundo tirem a sua visão. Procure por Jesus. Deixe que Jesus corrija e te mostre o caminho a seguir. Coloque os seus olhos na eternidade. Se o teu olho for bom, toda a sua vida será cheia de luz. Amém? Fica de pé no seu lugar.